O menino pastor que derrotou o gigante com apenas uma pedra. A história de Davi e Golias contada de forma épica e inspiradora. Assista ao vídeo completo agora. Davi e Golias. O sol começava a nascer sobre as colinas de Belém, e a luz dourada se espalhava entre as pedras e os campos secos, onde um jovem pastor cuidava de um pequeno rebanho. O vento soprava leve, trazendo o cheiro da terra e o som distante de sinos de ovelhas. Davi, o mais novo dos filhos de Jessé, caminhava entre os animais com o cajado nas mãos, os pés descalços tocando o pó quente do deserto. Tinha os cabelos castanhos queimados pelo sol e os olhos de quem observava o mundo com curiosidade e fé. Enquanto o mundo via apenas um menino, Deus via um coração que ardia com coragem. Davi não era um guerreiro, não usava armadura e nunca havia empunhado uma espada. Mas havia algo dentro dele, uma confiança profunda, inabalável, que o fazia acreditar que nenhuma força poderia ser maior do que a vontade do Eterno. Nos dias calmos, ele compunha cânticos e tocava sua harpa. A música subia pelas encostas e parecia conversar com o próprio céu. Ele cantava sobre amor, medo, solidão e sobre um Deus que o ouvia mesmo nos silêncios da madrugada. E enquanto tocava, os leões e ursos do deserto o observavam de longe, porque, por mais jovem que fosse, Davi sabia lutar. Quando um animal selvagem atacava suas ovelhas, ele corria sem hesitar, agarrava-o pela juba e o derrubava com suas próprias mãos. Ninguém acreditava muito nesse garoto. Em casa, era o último da fila. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, todos os irmãos de Davi foram chamados, homens fortes, altos, guerreiros. Mas Samuel olhou um por um e ouviu a voz de Deus dizer: "Não é este. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração." Foi então que chamaram o menino dos campos. Davi chegou com o rosto suado, segurando o cajado e ainda com cheiro de ovelhas. Samuel olhou para ele, e o Espírito de Deus sussurrou: "É este." O óleo escorreu sobre a cabeça do jovem, e algo dentro dele mudou para sempre. Mas ninguém sabia disso. Para todos, ele continuou sendo apenas o pequeno pastor que tocava a harpa para acalmar os rebanhos, e mais tarde, para acalmar o próprio rei Saul. Enquanto Davi vivia em paz nas colinas, Israel enfrentava uma guerra. O exército dos filisteus havia se reunido no vale de Elá, uma planície cercada por colinas que ecoavam os gritos dos soldados. De um lado, as tropas de Israel, do outro, os filisteus, guerreiros impiedosos com lanças, escudos e carros de ferro, e entre eles, um homem se destacava. Seu nome era Golias, o campeão de Gate. Ele media mais de 2,5 metros, usava uma armadura de bronze que brilhava sob o sol, e seu escudo era tão pesado que precisava de outro homem para carregá-lo. Quando ele caminhava, o chão parecia tremer. Todos os dias, Golias descia ao vale e zombava dos israelitas. A sua voz ecoava como um trovão: "Escolham um homem que venha lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus servos. Mas se eu o vencer, vocês serão nossos escravos." Durante 40 dias, ele desafiou o exército de Israel. Nenhum homem ousou enfrentá-lo. Até o rei Saul tremia ao ouvir a voz do gigante. O medo havia se espalhado entre os soldados como uma praga. E foi nesse tempo que Davi apareceu. Seu pai, Jessé, o mandou levar comida para seus irmãos que estavam no campo de batalha: pães, grãos torrados e queijo. Davi obedeceu sem saber que aquele simples recado mudaria a história de sua vida. Ao chegar ao acampamento, ele ouviu os gritos do gigante ecoando entre os montes. Os soldados fugiam para as tendas, com o terror nos olhos. Davi parou, olhou para o vale e perguntou: "Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo?" Alguns soldados riram, outros o olharam com desprezo. "Você é só um menino", disseram. "Vá cuidar das ovelhas do seu pai." Mas Davi insistiu. Algo dentro dele ardia como fogo. Ele não suportava ver o nome de Deus sendo zombado. Ele sabia que o mesmo Deus que o livrara das garras do leão e do urso poderia livrá-lo daquele gigante. Seus irmãos ficaram irritados. Eliabe, o mais velho, o repreendeu. "Por que você veio aqui?
Eu conheço o seu orgulho. Você só quer ver a batalha. Mas Davi respondeu firme: há um motivo para eu estar aqui. As palavras do garoto começaram a circular entre os soldados e logo chegaram aos ouvidos do rei Saul. O rei mandou chamá-lo. Quando Davi entrou na tenda real, Saul o observou com espanto. Ele parecia tão jovem, quase frágil. Você não pode lutar contra esse filisteu, disse Saul. Você é só um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude. Mas Davi se aproximou e respondeu com firmeza: quando um leão ou um urso atacava o rebanho do meu pai, eu o perseguia e o matava. Esse filisteu será como um deles, porque ousou desafiar o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse gigante. O rei ficou em silêncio. Havia algo na voz daquele jovem que soava diferente, um tipo de convicção que ele mesmo já não possuía. Finalmente Saul disse: vá, e que o Senhor esteja com você. O rei ofereceu sua própria armadura, mas quando Davi a vestiu, ela era pesada demais. O metal o fazia andar com dificuldade. Ele tentou dar alguns passos e balançou a cabeça. Não consigo me mover com isso. Nunca usei nada assim. Ele tirou a armadura, devolveu a espada e pegou apenas o que conhecia: o cajado, a funda e 5 pedras lisas do riacho. Guardou-as na bolsa de pastor, olhou para o vale e começou a descer. O vento soprou forte quando ele pisou o campo. De um lado, o exército de Israel o observava em silêncio, sem acreditar no que via. Do outro, os filisteus começaram a rir. Golias se adiantou, com o escudo à frente e a lança pronta. Seu escárnio ecoou pelo vale. Sou eu por acaso um cão, para que venhas a mim com paus? O gigante olhou para Davi de cima a baixo, e o desprezo brilhou em seus olhos. Venha cá, menino. Hoje mesmo darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Mas Davi não recuou. Seu olhar estava firme, o coração sereno. Você vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. O silêncio tomou conta do vale. O vento parou. Por um instante parecia que até o tempo prendeu a respiração. Golias avançou com um rugido. Davi correu em sua direção, veloz, como quem não conhece o medo. Tirou uma pedra da bolsa, colocou-a na funda, girou-a sobre a cabeça com força e lançou. O som cortou o ar. A pedra voou como uma flecha e atingiu o gigante bem na testa. Golias parou por um segundo, cambaleou, e então desabou com um estrondo que fez tremer o chão. O silêncio durou um momento. Depois veio o grito, um grito de vitória que ecoou dos montes de Israel. Davi correu, puxou a espada do gigante e a ergueu sobre a cabeça. O exército filisteu, atônito, começou a fugir. Naquele dia, um pastor derrotou um guerreiro, e a fé venceu o medo. Mas o que ninguém sabia era que essa vitória seria apenas o começo. O início de uma guerra muito maior, não contra gigantes de carne e osso, mas contra o orgulho, a inveja e o poder que corrompe o coração dos homens. Se você acredita que a fé pode transformar qualquer destino, este é o seu lugar. Aqui contamos histórias que inspiram, fortalecem e reacendem a esperança. Histórias reais de coragem, milagres e fé em ação. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dessas jornadas épicas que vão tocar sua alma. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que com Deus o impossível é apenas o começo. O vale de Elá ainda cheirava a poeira e ferro quando os gritos de vitória ecoaram por todos os lados. O exército de Israel avançava com ferocidade, perseguindo os filisteus que fugiam em desordem. O corpo do gigante jazia caído no chão, a espada ainda manchada de sangue. Davi permanecia de pé, o rosto coberto de suor e o peito arfando. Seus olhos, porém, não mostravam ódio, apenas um espanto silencioso, como se nem ele mesmo acreditasse no que havia acontecido. Os soldados israelitas correram até ele. Alguns o levantaram nos ombros, outros o cercaram com exclamações e risos. Aquele jovem pastor,
esquecido entre ovelhas e pedras. Agora era o herói de toda uma nação. Quando Davi foi levado à presença do rei Saul, a multidão abriu caminho. O rei observou o jovem com curiosidade e admiração. Havia algo naquele olhar que o desconcertava, uma mistura de inocência e poder. "De quem é filho, rapaz?" perguntou Saul. "Sou filho de Jessé, de Belém", respondeu Davi com humildade. O rei assentiu, e, por um instante, seus olhos brilharam com respeito, mas no fundo de seu coração, uma semente foi plantada, uma semente de medo. Nos dias seguintes, Davi foi chamado para o palácio. O rei quis mantê-lo por perto. O menino que antes tocava harpa para acalmar os espíritos atormentados de Saul, agora era também o guerreiro que libertara Israel da humilhação. E quando Davi marchava pelas ruas de Jerusalém, o povo saía às janelas para vê-lo passar. As mulheres batiam palmas e cantavam. Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Essas palavras, repetidas como canção de vitória, atravessaram o coração do rei como uma lança invisível. Naquela noite, enquanto todos celebravam, Saul permaneceu em silêncio. A música e os risos o irritavam. Ele observava Davi à distância. O jovem conversando com Jonatas, seu filho, rindo como se o mundo fosse leve. E algo dentro dele começou a se contorcer. Um medo sussurrava em sua mente. Ele é o escolhido. Ele é o futuro. E você é o passado. Mas Jonatas via Davi de outro modo. Desde o primeiro encontro, nasceu entre eles uma amizade profunda, feita de lealdade e verdade. Jonatas, mesmo sendo príncipe, amava Davi como a si mesmo. Ele viu no amigo algo que reconheceu: pureza, coragem e fé. E um dia, tirou o próprio manto real e o entregou a Davi, junto com a espada, o arco e o cinturão. Um gesto de respeito e entrega. A guerra continuava. Davi passou a lutar sob o comando do rei, e em cada batalha o nome dele se tornava maior. Suas vitórias eram rápidas, precisas, quase milagrosas. O povo o aclamava como o guerreiro do Senhor. Mas quanto mais crescia o nome de Davi, mais o coração de Saul se obscurecia. O rei já não dormia. À noite, andava de um lado para o outro em seus aposentos, atormentado por vozes e pensamentos sombrios. O mesmo jovem que antes trazia paz com sua harpa, agora se tornara motivo de tormento. Certa noite, enquanto Davi tocava no salão real, Saul, tomado por uma raiva súbita, agarrou uma lança e a arremessou contra ele. O som do ferro cortou o ar e se cravou na parede, a poucos centímetros da cabeça de Davi. O jovem recuou, assustado, e fugiu do palácio. A partir daquele momento, a vida de Davi nunca mais seria a mesma. Ele passou a viver como fugitivo, caçado pelo homem que um dia o chamou de filho. Nos dias seguintes, Davi se escondeu nas montanhas, nas cavernas, nos desertos. A poeira e o silêncio se tornaram seus companheiros. Às vezes, olhava o céu estrelado e se lembrava dos dias tranquilos em Belém, das canções que tocava para as ovelhas. Agora, ele tocava para sobreviver. Mesmo assim, muitos se uniram a ele. Homens que haviam perdido tudo, guerreiros cansados, endividados, rejeitados. Eles viram em Davi um líder diferente, alguém que não buscava o trono, mas a vontade de Deus. E juntos formaram um pequeno exército, escondido nas sombras, movido por fé e esperança. Enquanto isso, Saul se afundava em paranoia. Mandava tropas caçarem Davi por todo o território. Mas sempre que o alcançavam, algo sobrenatural acontecia. Uma névoa, um atraso, uma distração. E Davi escapava. Uma das histórias mais marcantes ocorreu numa caverna em En-Gedi. Saul entrou ali para descansar, sem saber que Davi e seus homens já estavam escondidos nas sombras, observando cada passo. Um dos guerreiros de Davi sussurrou: "O Senhor te entregou o inimigo. Mata-o agora, e o trono será seu." Davi se aproximou, a faca nas mãos, o coração acelerado. A oportunidade estava ali. O homem que o perseguia dormia a poucos metros. Bastava um golpe e tudo terminaria. Mas Davi parou. Olhou para o rei adormecido e sentiu o peso de algo maior que a vingança.
Com um gesto silencioso, ele cortou apenas a ponta do manto de Saul e recuou. Quando Saul saiu da caverna, Davi apareceu à distância e gritou: Meu senhor, o rei, hoje o Senhor te entregou em minhas mãos, mas eu não o matei. Veja, tenho aqui a ponta do teu manto. Julgue o Senhor entre mim e ti, mas a minha mão não te tocará. Saul ficou paralisado. Olhou o pedaço rasgado do próprio manto e chorou. Tu és mais justo do que eu, Davi, disse o rei com a voz embargada. Sei que um dia serás rei, e o reino de Israel será firme nas tuas mãos. Por um instante, o ódio se dissolveu, mas a paz durou pouco. O coração de Saul continuava dividido entre arrependimento e inveja. Davi, por sua vez, seguia o caminho da fé, mesmo sem entender o porquê de tanto sofrimento. Em suas noites solitárias, ele compunha salmos, palavras que atravessariam séculos, cânticos de dor, mas também de confiança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A cada nova perseguição, o jovem pastor se tornava mais forte, não apenas com a espada, mas dentro de si. Aprendia que a verdadeira guerra não era contra Saul, mas contra o desespero, contra a vontade de desistir. E foi nesse deserto de provações que Davi começou a ser moldado como o homem segundo o coração de Deus. Anos se passaram. Saul continuou sua descida à loucura, consultando espíritos e perdendo a sanidade que um dia o tornara rei. A guerra contra os filisteus voltou, e desta vez, sem o favor de Deus, o exército de Israel foi derrotado. No Monte Gilboa, Saul caiu sobre sua própria espada, pondo fim à sua vida e ao seu reinado. Quando a notícia chegou a Davi, ele chorou. Chorou de verdade. Rasgou suas vestes e escreveu um cântico em homenagem ao homem que o perseguiu. Como caíram os poderosos, dizia sua canção. Porque mesmo ferido, Davi nunca perdeu o respeito por quem havia sido ungido por Deus. E assim, o menino pastor que derrotou um gigante, o fugitivo que perdoou seu inimigo, tornou-se finalmente o rei de Israel. Mas sua história não terminaria ali. A mesma coragem que o levou a vencer Golias seria testada de novo, desta vez contra inimigos que moravam dentro dele. Porque a verdadeira batalha de Davi não seria mais contra gigantes visíveis, mas contra o próprio coração humano. O trono de Israel reluzia sob a luz do sol. As bandeiras tremulavam sobre as muralhas de Jerusalém, e o nome de Davi era cantado em todos os lugares. As nações vizinhas o temiam, e os israelitas o chamavam de o Rei Ungido de Deus. O menino pastor havia se tornado o homem mais poderoso do mundo conhecido. Ele testa o coração com tentações silenciosas, não as da espada, mas as do olhar, do orgulho e do desejo. Era primavera, tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, mas, naquele ano, Davi não foi. Enquanto seus generais marchavam para a batalha, ele permaneceu em Jerusalém. Numa tarde morna, o rei caminhava pelo terraço do palácio. Então seus olhos se detiveram em algo, ou em alguém. No pátio de uma casa próxima, uma mulher se banhava sob a luz do entardecer. A água corria por sua pele como vidro líquido. Davi instante, mas algo dentro dele o puxou de volta. A resposta deveria bastar. Mas o coração de Davi, cansado de guerras e coroas, se inflamou de desejo. Aquela noite foi como fogo e sombra. As paredes testemunharam o silêncio de algo que nunca deveria ter acontecido. Quando a madrugada chegou, Batseba partiu sem olhar para trás. O rei sentiu o chão desaparecer. O pecado, que antes parecia silencioso, agora gritava dentro dele. Tentou esconder o erro. Mandou chamar Urias de volta da guerra, fingindo interesse. Enquanto meus irmãos dormem em tendas e o exército de Israel combate, como poderia eu deitar com minha esposa? Davi tentou de novo. Embriagou Urias com vinho, na esperança de que a embriaguez apagasse a honra. Mas nem assim o homem cedeu. Então, o rei fez o impensável. Coloquem Urias na linha de frente da batalha mais violenta. Depois, recuem. E dias depois, a notícia chegou. Ele havia caído em combate. Mandou buscar Batseba, tomou-a por esposa e acreditou.
ou quis acreditar, que tudo estava resolvido. O profeta Natã veio ao palácio. Falou ao rei com voz calma. O outro era pobre e possuía apenas uma cordeirinha, que criara como filha. Um dia, o rico recebeu um visitante e, em vez de pegar uma de suas próprias ovelhas, tomou a do pobre e a serviu ao hóspede. A raiva de Davi explodiu. Esse homem deve morrer. O salão ficou em silêncio. Nenhum som, nenhum movimento. Apenas o peso das palavras pairando no ar. Davi sentiu o coração rasgar. Caiu de joelhos, as mãos tremendo. Nos meses seguintes, a profecia se cumpriu. O filho nascido da união com Batseba adoeceu. Davi jejuou, chorou, orou por dias inteiros, mas a criança morreu. E o rei, exausto, levantou-se, lavou o rosto e foi adorar. Enquanto ele vivia, eu jejuei. Disse, mas agora que se foi, por que jejuaria? Eu irei a ele, mas ele não voltará a mim. Da dor nasceu arrependimento, e da culpa, uma nova chance. Batseba tornou a conceber e deu à luz um filho, Salomão. O Senhor o amou desde o nascimento. Os anos passaram e o reino de Davi cresceu ainda mais. Mas o preço da glória era alto. Dentro de sua casa, a profecia de Natã se espalhou como fogo. Seus filhos cresceram em meio a poder e orgulho. Um deles, Amnon, cometeu um ato vergonhoso contra sua própria irmã, Tamar. Outro, Absalão, jurou vingança. Esperou em silêncio e depois matou o irmão traidor. Após o assassinato, Absalão fugiu. E durante 3 anos, Davi viveu dividido entre o amor de pai e a justiça de rei. Por fim, trouxe o filho de volta a Jerusalém. Mas o perdão dessa vez não bastou. O coração de Absalão já estava distante. Ele começou a conspirar, sorrindo em público, mas tramando nas sombras. Passava os dias junto ao portão da cidade, ouvindo as queixas do povo. Ah, se eu fosse juiz em Israel, dizia, todos teriam justiça. O povo começou a amá-lo. A traição florescia sob o sol. E um dia, Absalão declarou-se rei em Hebrom. Quando a notícia chegou, Davi ficou em silêncio por um longo tempo. Preparem-se, disse por fim. Vamos sair de Jerusalém. Ele deixou o trono, a cidade, tudo o que construiu. Cruzou o vale do Cedron descalço, chorando. A multidão o seguia em pranto. O rei que derrotou Golias agora fugia do próprio filho. Mas no coração de Davi ainda havia fé. Se o Senhor se agradar de mim, ele me trará de volta, disse. Se não, que faça comigo o que lhe parecer bem. A guerra entre pai e filho foi longa e cruel. No final, Absalão foi encontrado preso pelos cabelos nos galhos de uma árvore, vulnerável e imóvel. Joabe, general de Davi, o atravessou com lanças, encerrando a rebelião. Quando a notícia chegou, Davi se isolou em seu quarto e gritou como um homem despedaçado. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em teu lugar. As paredes do palácio ecoaram aquele lamento. O rei forte e valente se tornou novamente o pastor que chorava sozinho nas colinas. Mas Deus ainda não havia terminado com Davi. Mesmo marcado pelo erro, ele era o homem segundo o coração divino. Não porque fosse perfeito, mas porque sempre voltava para o caminho. Sempre se quebrava diante da verdade. Sempre reconhecia quando estava errado. Nos últimos anos de sua vida, Davi escreveu as palavras que ainda hoje atravessam os séculos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não retires de mim o teu Espírito Santo. E quando o fim se aproximou, Davi olhou pela janela do palácio. O sol dourava os muros de Jerusalém. Lá embaixo, o povo vivia em paz, a paz que ele conquistou com lágrimas e espadas. Chamou Salomão e disse, anda nos caminhos do Senhor teu Deus, guarda seus mandamentos e serás abençoado em tudo o que fizeres. Então repousou, sereno, como quem enfim compreendeu o propósito da própria vida. O pastor se tornara rei, o guerreiro se tornara servo, e o pecador se tornara símbolo de redenção. O tempo passou como o vento sobre as colinas de Belém. As mãos que um dia seguraram a funda, que empunharam a espada e tocaram a harpa diante do Senhor, agora tremiam com o peso dos anos.
Davi estava velho, mas seus olhos ainda brilhavam. Não com o fogo da juventude, mas com a chama tranquila de quem viu o impossível acontecer diante de si. No palácio, o rei caminhava lentamente entre as colunas douradas. A cada passo, lembranças o acompanhavam como sombras amigas. Lembrava-se do cheiro do campo, do canto das ovelhas ao amanhecer, do rosto de Samuel ungindo-lhe a testa com óleo. Lembrava-se do rugido de Golias, do silêncio do vale antes da pedra voar, do momento em que a fé gritou mais alto que o medo, mas também se lembrava do pecado, da queda, das lágrimas. Porque o mesmo homem que um dia sentiu a presença de Deus diante dos exércitos, também sentiu o vazio da culpa dentro da alma. E talvez fosse isso que o tornava tão humano e tão próximo do coração divino. Davi viveu como poucos homens viveram. Amou profundamente, errou terrivelmente, e mesmo assim, voltou sempre ao mesmo ponto, a presença de Deus. Ele aprendeu que a verdadeira força não estava em vencer guerras, mas em se levantar depois de cada derrota. À noite, sentado no terraço do palácio, olhava o horizonte e via Jerusalém iluminada pelas tochas. Lá embaixo, o povo cantava os salmos que ele mesmo escrevera. Canções nascidas de desespero e esperança, agora transformadas em adoração. E então sorria, porque de alguma forma compreendia que sua história não era apenas dele, era o reflexo da humanidade inteira, frágil, contraditória, mas capaz de amor e arrependimento. Um dia, o profeta veio até ele e disse: "O Senhor prometeu que da tua linhagem virá o Rei eterno, um filho teu reinará para sempre." As palavras ecoaram como trovão. Davi não entendeu completamente, mas sentiu algo no coração, como se uma promessa antiga despertasse dentro dele. Ele sabia que não viveria para ver, mas também sabia que essa promessa era maior que sua própria vida. Nos anos seguintes, Davi viu Salomão crescer, sábio, sereno, preparado. Via no olhar do filho um reflexo de tudo o que havia aprendido: a coragem, a fé e o peso de carregar um nome que nasceu da graça. Certa manhã, Davi chamou seus conselheiros, sacerdotes e generais. Falou com voz fraca, mas firme: "O Senhor me escolheu para reunir este povo e lhes dar uma morada, mas fui homem de guerras e sangue. O templo do Senhor será construído por Salomão, meu filho. Ajudem-no, e que a presença de Deus nunca se aparte desta nação." Todos se curvaram. E naquele instante Davi percebeu que o ciclo se fechava. O menino pastor que enfrentou gigantes agora passava o bastão ao filho, o homem que construiria o templo da paz. Na última noite de sua vida, Davi pediu sua harpa. As mãos trêmulas dedilharam as cordas uma última vez, e o som suave encheu o quarto como uma brisa do passado. Seus lábios murmuraram palavras antigas: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." E enquanto as notas se misturavam ao vento, Davi sorriu, fechou os olhos e deixou o som levá-lo, como se voltasse à infância entre colinas e estrelas. O rei adormeceu, o guerreiro descansou. O homem segundo o coração de Deus voltou para casa, mas sua voz não se calou. Os séculos se passaram, reinos surgiram e caíram, muralhas ruíram, impérios se apagaram, mas os salmos de Davi continuaram a ser cantados, nas sinagogas, nas igrejas, nas casas simples e nas grandes catedrais. Cada palavra, cada verso, atravessou gerações. Consolo para os aflitos, força para os cansados, esperança para os que caminham no escuro. E a promessa feita ao velho rei se cumpriu. Muitos séculos depois, em Belém, a mesma cidade onde Davi nasceu, uma criança veio ao mundo, um bebê envolto em panos deitado numa manjedoura, e os anjos anunciaram: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. A linhagem do pastor se cumpria no Messias. O trono de Davi encontrava seu verdadeiro herdeiro. A promessa tornava-se eterna. E assim, a história de um simples pastor que acreditou contra toda lógica se transformou em algo muito maior do que ele. Porque Davi não venceu Golias apenas com uma pedra. Ele venceu com fé. E essa fé ecoou por milênios, alcançando corações que jamais o conheceram. Quando o mundo lembra de coragem, lembra de Davi.
Quando fala de arrependimento, lembra de Davi. E quando fala de esperança, lembra daquele menino de Belém que acreditou que Deus poderia usar alguém pequeno para fazer coisas imensas. E assim terminou a batalha no Vale de Elá, onde um simples pastor provou que a fé é mais forte que qualquer espada. Davi não venceu apenas um gigante. Ele mostrou ao mundo que quando o coração confia em Deus, o impossível se torna realidade. O nome de Davi ecoou pela história, não pelo tamanho de sua força, mas pela grandeza de sua fé. E essa mesma fé ainda pode derrubar os gigantes que se levantam contra nós todos os dias. Se esta história tocou o seu coração, descubra o restante da jornada de Davi e como um pastor se tornou rei. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Até a próxima história.